Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos, saudações rubro-negras. E agora a gente vai falar do menino Andréas Pereira, né? Ele que tá aí, tem 25 anos, né? É um jogador novo, né? Ele é um meia, ele atua também ali como segundo volante, é um jogador do Manchester United. E o cara tá, como a Bia falou, tá empolgado, curtindo tudo parada de Flamengo. Tem nome dele, ele tá curtindo, ele nem segue, mas ele tá curtindo, tá seguindo vários jogadores. E é um jogador também que tá praticamente certo. E como eu falei, ele pertence ao Manchester, mas ele estava emprestado, né, junto à Lazio, né, na última temporada. Então foram 33 jogos pela Lazio, ele marcou um gol. E agora ele está de volta ao Manchester e o Flamengo faz esse negócio também por empréstimo. E aí, antes da gente comentar diretamente sobre ele, eu confesso que eu conheço pouco o Andréas Pereira, o Kennedy a gente viu jogar aqui e tal, então a gente tem mais informações. Mas a gente teve uma manifestação do Braz sobre o Andréas Pereira. E ele falou o seguinte, abre aspas aqui para o vice-presidente de futebol. Foi um nome que ficou escondido o tempo todo e as pessoas nem imaginavam que nós estávamos fazendo essa costura. Está na mesma situação do Kennedy, né? Lógico, o Kennedy, ou seja, quase fechado, porque o Kennedy já está, né, bonitão. Temos até o dia 28, porque por causa da janela, é um jogador de um dos maiores clubes da Europa e estamos tentando o mesmo êxito ou o mesmo final do Kennedy com esse jogador. Acho que as tratativas estão desenrolando, sempre tem algum problema e algum ponto que dá uma emperrada maior, ainda mais com um jogador desse nível. A gente está feliz de tentar a contratação desse jogador. Então aqui, ó, ele fez 5 partidas, né, como titular e outras 28 como reserva. Ele não era titular absoluto na Lazio da Itália, mas é um jogador visto com um grande potencial para o futuro. A Mari tá falando aqui, ó, e olha que a Mari é super exigente, falou que ele é bola, tá? Bom jogador, seria um excelente reforço. Dentro do que a gente estava falando sobre de não ter os 11 iniciais, né? Apesar de que eu acho que até na posição dele ali, onde ele costuma atuar, a concorrência é maior, e aí eu tô falando, lógico, na questão de ser titular, mas assinando tudo embaixo que você falou antes sobre o Kennedy, eu acho que ele entra ali de ser mais uma opção do Flamengo também poder, às vezes, ter que, né, como é que se fala? Dar folga para um jogador, deixar um cara descansar, ou de você fazer aquele rodízio, né? Ele pode, se ele jogar de segundo volante, ele pode jogar no lugar do Diego, ele pode substituir o Arrascaeta, e é um cara que chega com uma enorme expectativa, porque a torcida tá botando uma expectativa muito grande, e me parece também, Bia, que, como eu falei, tá empolgado demais. O Rafa Penido também comenta, esse seria o grande reforço da temporada. E aí, Bia, concorda? Concordo, eu acho que eu conhecia pouco do Andrés, fui pesquisar, fui estudar, dei uma estudada nele a partir do momento em que o nome surgiu. Até o movimento que a gente estava falando, né, de pacotão de jogadores fracassados na Europa, o pai dele, o pai dele deu uma declaração muito interessante, que é o pai empresário, tá, né, para deixar claro, falando que o Flamengo, utilizando os exemplos de Gabigol, de Pedro, do Gerson, como uma forma positiva. Ele, olha só o que o Flamengo fez, né? Foi na Europa, buscou jogadores que estavam desacreditados, fizeram grandes jogadores que foram até para a seleção brasileira. E o André já deixou claro que um dos grandes objetivos da vida dele é disputar, quem sabe, a Copa do Mundo. Ele acredita que tem qualidade para chegar na Copa do Mundo, que aqui no Flamengo esse mercado e essa vitrine vai ser ainda melhor, né, ainda maior. Então, bem motivado, vem com um objetivo muito grande, porque para você convencer o Tite, né, entrar ali, conseguir mostrar que você tem mais chance do que jogadores que já estão recebendo chance, você vem motivado, você vem disposto, aprovado que você é capaz, até porque você tem pouco tempo para isso, para chegar numa Copa do Mundo, falando da Copa do Mundo 2022. Claro que ele pode chegar em outra, ele é um jogador novo, ele tem 25 anos, ele é ambidestro, que é algo muito importante. E como você estava falando, eu até fiz essa matéria ontem, ele tem 5 jogos como titular, 1 gol, mas é muito importante deixar para a torcida que ele não é um jogador que a gente vai conseguir analisar por número. Não é a característica dele realmente gol, assistência, que é algo que a gente vê escandalosamente com a Arrascaeta, por exemplo, né? Que além da qualidade ainda
se comprova em números. Ele é um jogador muito mais tático mesmo, ele é um jogador que vai ajudar muito na marcação, ele fecha muito espaço, ele inicia muito contra-ataque, ele desarma muito bem também, então ele consegue fazer opção mais ofensiva, mais defensiva. Ele é um jogador que vai contribuir muito mais taticamente ali para o desenvolvimento do time, para um jogo mais inteligente, que você precise mais. A Mari até falou aqui, ó, para complementar, ele é meia, bate bem de fora da área, de faltas, escanteio. Falta, a gente precisa muito aí, como a gente já sabe, né? Que parece que o Flamengo está cumprindo algum castigo que a gente não entendeu ainda, alguém deixou de cumprir alguma promessa, não sei. E o Flamengo não consegue bater marcar esse gol de falta. Então é um jogador muito interessante, vindo com a vontade. É um jogador que nunca jogou, que não atuou no Brasil ainda, né? Porque não sei se a galera sabe, ele tem dupla nacionalidade, ele é belga e brasileiro. Então vem aí para conhecer o futebol, vem também para reencontrar ou encontrar suas raízes aqui no país, e vem muito determinado, né? Se vier, no caso, vem muito determinado, já mostrou que tem interesse no Flamengo, bateu o martelo falando, olha, o Flamengo, o pai empresário também, o Flamengo tem uma boa relação aí, tá apostando nisso, e aí é um baita reforço também, vem no estilo Kennedy, assim, querendo ou não, você não desconsidera que ele joga num clube muito grande da Europa, num clube de relevância da Europa, você não pode considerar isso. Então, seria um baita de um reforço que, como você disse também, tudo complementando, vem ali para brigar por vaga, né? Vai ficar brigando, vai ficar demonstrando. Se quer ir para a Copa do Mundo, vai tentar aproveitar ainda mais tudo que puder. E aí quem ganha é o Flamengo. Quem ganha é o Flamengo que está aí nas 3 competições. Então, também corre contra o tempo para conseguir fechar nessa janela, né? Porque a janela europeia vai fechar em breve. E ele tem um cachorro chamado Zico. Então já tá em casa, porque você tem um gato chamado Pet, ele tem um cachorro chamado Zico. O meu Zico. cachorro chama Zico também, olha aí. Inclusive, ontem tava rolando uma foto, a pessoa botando uma foto dele com a camisa do Santos, e uma declaração que ele deu. Ele deu uma entrevista aí, falando, no Brasil eu só jogaria pelo Santos e tal, né? Se eu fosse jogar, eu acho que ele é de lá e alguma coisa assim. E muita gente... que não sei, cara, o Gabigol provavelmente deve, se você procurar, deve ter alguma declaração do Gabigol nesse sentido também sobre o Santos. É a mesma coisa, eu tenho certeza absoluta que o Gabigol deve ser torcedor hoje, acho que na infância ele torcia para um time, foi para o Santos e passou a torcer pelo Santos. Mas assim, o que o Flamengo representa na vida dele é o que faz diferença depois, né? Até porque o cara passa a vida e não passa a vida torcendo, é a mesma coisa o Andrés. Ele pode torcer pelo Santos, pode ter dado uma declaração de que ele só jogaria aqui no Brasil pelo Santos. Teve o Guerreiro, lembra o Guerreiro? Antes de fechar com o Flamengo. No Brasil só joga o Corinthians. Passou no Flamengo Internacional, tá rodando aí o país todinho. Chegar na Chape daqui a pouco, vai passar a volta Vila Nova, Goiás. E só jogava no Corinthians. Mas o Santos é o Flamengo Castilho. Na verdade, o Santos é as categorias de base do Flamengo. O Flamengo tem 2 categorias de base: os garotos do Ninho e os meninos da Vila. Nós temos vários, inclusive. A gente o Santos ele faz é uma parceria. O Santos ele trabalha um pouquinho e a gente põe para o mundo. Isso. A gente põe para o título, a gente bota eles em contato com coisas que eles não viveram antes. Assim, é uma coisa meio louca. É a nossa filial paulista. Como disse. Eu acho que a pessoa deveria até recortar isso, mandar o pessoal das redes e colocar lá com essa chamada. O Flamengo não está buscando aí uma filial, um clube filial na Europa, porque está vendo que está dando resultado aqui no Brasil, né, entre Flamengo e Santos, e aí falou, vamos tentar na Europa, vai que vai acontecer isso aí também, a gente não sabe. Mas o Gabigol, eu falo muito que ele é um caso de jogador que não é Flamengo de berço, mas é Flamengo de alma. Né? Encaixa, nasceu para jogar no Flamengo. Você fala assim, como é que viveu tanto tempo longe um do outro? E o Andrés pode ser isso. E assim, gente, todo mundo entra no futebol, no mundo esportivo, eu falo até como jornalista esportiva, por amar algum time. Todo mundo vai ter o seu time. O que importa é como você vai se portar em relação a isso. Então vai que o Andrés também aí é uma questão de não é Flamengo de berço, mas é Flamengo de alma, né? Se torna Flamengo de alma, cria uma identificação surreal com o Flamengo, como a Arrascaeta. A Arrascaeta não nasceu flamenguista. Não chegou e falou assim lá do Uruguai, uma vez Flamengo, não aconteceu. Veio para o Cruzeiro e hoje eu acho pouco provável que o Flamengo não tenha o maior impacto da vida do Arrascaeta e que se ele sair hoje, ele vai continuar acompanhando, como é o caso do Jorge Jesus, que saiu, continua acompanhando, continua falando de Flamengo e não é flamenguista, enfim, são vários casos.